Lançado em 1997, Sobreviver no Inferno, dos Racionais MCs, é um marco da história da música brasileira, marcando a história de diferentes gerações e ultrapassando as barreiras da periferia para atingir as classes sociais médias. Tomando como tema a pobreza, violência, o medo, a exclusão, a discriminação, o racismo, os Racionais representam a voz do povo periférico e mostra que a música pode ser um caminho contra a opressão e o extermínio do jovem negro e da periferia. Fala rapaziada, 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Tum! Aqui quem fala é o Primo Preto, mais um sobrevivente. Essa é a história que nós vamos contar hoje para vocês. Um disco e um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira. E que olha, eu vou falar a verdade para você. Eu acompanhei o impacto desse vídeo em vários lugares, inclusive na periferia. Esse disco aqui, ele é um divisor de águas, tanto no rap nacional, quanto na própria música brasileira em geral. Eu tenho o prazer de conseguir trazer a história e uma análise sociológica e até musical desse grande sucesso, né, desse grande álbum para todos vocês. Esse é o Dossiê, produto mais completo da iconografia da história, e eu espero que vocês fiquem aqui com a gente para conversar sobre esse disco do Racionais que marcou várias gerações. Odilon, por favor, roda a vinheta. Quem é que sabe dos problemas da favela? O assistente social sabe 70%, 50%. Quem é que sabe? Quem tá lá dentro, quem mora lá dentro, que conhece todo mundo, que conhece quem nasceu e sabe dos problemas, sabe quem tá preso, sabe quem tá precisando de uma ajuda, o filho de quem tá precisando. A gente acaba sendo criado num sistema machista. Falar que não é, mentira, não sou, olha que é, claro que é. Realmente, botar a inteligência a serviço da justiça e do certo, não do caminho mais fácil e do lucro mais rápido. Gente, deixa eu falar para vocês a experiência que eu tenho com esse disco. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu padrasto apareceu em casa com um álbum que tinha uma cruz na capa e ele era todo preto. Cidadão, quando eu coloquei aquilo no som, eu me identifiquei na hora com o negócio. A gente tinha conseguido comprar finalmente um aparelho de CDs. E naquela época, a quantidade de CDs que cabia no aparelho era um status assim do próprio aparelho. E aí meu padrasto apareceu com uma de 7. Eu não sei onde ele arrumou esse álbum, não sei se foi uma receptação de alguma coisa, mas ele apareceu lá, ele tava meio gorosado, e mano, eu coloquei no som e falei, meu Deus, que maluquice é essa? Eu vi, como eu disse, o impacto do Sobreviver no Inferno que ele teve nas periferias. Inclusive, não só nas periferias, né? Teve para uma geração inteira de jovens urbanos que viviam em meio à violência e à pobreza e não sabiam muitas vezes explicar isso. Posso dizer para vocês que o Sobreviver no Inferno foi a primeira obra de sociologia que eu tive contato na minha vida. Eu sou formado em Ciências Sociais e acho que muito da vontade de me formar nessa área veio da voz dos Racionais, nesse disco aí que eu mostrei para vocês. O Barato foi um gatilho pro meu destino, de verdade mesmo. Eu tenho muito a agradecer os caras que produziram essa obra. Não é brincadeira que eu vou falar para vocês. Muita gente mesmo da periferia foi salvo por conta desse álbum. Para mim, é o disco mais clássico e importante da música brasileira. E vocês podem até achar que não, mas eu acho, na verdade eu tenho certeza disso. Eu lembro quando eu abri o álbum, tinha os caras do Racionais com vários manos, o Brau com um crucifixo, um chapéu preto, e o bagulho passava uma seriedade absurda, assim, de Barato, que ó, isso aqui não é brincadeira. O disco tem várias músicas, a gente não vai comentar todas aqui em detalhes, mas algumas merecem a nossa atenção e serão trabalhadas de forma mais aprofundada ao longo desse dossiê. Mas vale citar aqui que todas elas mexem muito comigo, pois esse vídeo é muito pessoal. Tanto eu como a Adriana, que escrevemos o roteiro, sofremos um impacto direto dessa obra de arte. Bom, as músicas são Jorge da Capadócia, uma introdução chamada Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Tô ouvindo alguém me chamar, Rapaz Comum, um instrumental, Qual mentira vou acreditar, Diário de Detento, Periferia, Periferia, e Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz
e um salve no finalzinho. Enfim, o disco que marcou a história da música brasileira e a história de diferentes gerações nasceu na periferia. Ele foi lançado em 1997 e é um marco na consolidação do hip hop no Brasil e no despertar da consciência de sujeitos periféricos. Bom, vamos tomar como base aqui uma série de referências que estudaram a trajetória do Racionais, os impactos desse disco e a cultura do hip hop no país. Nossa principal referência vai ser a tese de doutorado do Acauã Silvério de Oliveira. Professor Acauã, um abraço. A tese dele chama, abre aspas, o fim da canção, Racionais MCs, como efeito colateral do sistema cancional brasileiro. Fecha aspas. Essa tese foi defendida na USP no ano de 2015 e ela mostra como o Racionais constrói um novo paradigma na canção produzida no país, construindo um ponto de vista a partir das periferias. De acordo com a Acauã, abre aspas, o rap brasileiro aposta na construção de uma identidade a partir da ruptura, da afirmação de uma comunidade negra que se desvincula do projeto de nação mestiça, fecha aspas. Bom, a ideia de um homem cordial e de democracia racial passam a ser questionadas e o rap se constitui como gênero musical cantado por negros que reivindicam o seu espaço e denunciam a violência que está por trás dessa ideia de que não há racismo no Brasil. Tá? Havia uma ideia, muito antigamente, de que o Brasil era uma democracia racial. Essa ideia veio de um autor chamado Gilberto Freire, que foi, um autor reconhecido mundialmente, a obra dele também é anacrônica, mas ele escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala, que foi uma das primeiras grandes interpretações do Brasil, e que ele dizia que a gente, diferente dos Estados Unidos, a gente convivia bem entre as raças. Era uma visão meio romântica em relação a isso. E o movimento negro passou a construir uma noção de que, na verdade, a gente não vivia nas mil maravilhas, que os pretos eles estavam dentro das periferias, que os pretos foram abandonados pelo sistema e pelo Estado, enquanto os imigrantes vinham para cá. Então, foi se construindo toda uma visão. O Florestan Fernandes, que é um grande sociólogo também, escreveu um livro muito bom que eu indico para vocês, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, mas tem o professor Kabengele Munanga também, que escreveu sobre esse assunto, Abdias do Nascimento, vários caras, que diziam que, na verdade, o racismo no Brasil é muito grande, muito forte, e que, de fato, há o racismo que pode ser velado, pode ser a brincadeira, ou ele é explícito mesmo, mas acontece bastante no Brasil. Pro Acauã, o rap brasileiro se constrói como um lugar de fala para a comunidade negra periférica, que habitava todas as periferias. No fato, muitos autores dizem que as senzalas acabaram virando os morros. Nesse contexto, a obra do Racionais MCs vai ser fundamental para a construção dessa identidade negra periférica e para a constituição do rap nacional. Aqui nós é quebrada, sabe aquele negócio da favela e tal? Mais ou menos foi por aí e foi o Racionais que deu um impulsionamento muito grande nisso. Outra referência que a gente usou aqui é a dissertação de mestrado de Charleston Ricardo Simões Oliveira, chamada, abre aspas, Racionais MCs, do denuncismo deslocado à virada crítica 1990 a 2006, que foi defendida na USP também em 2015. Nesse trabalho, o Lopes afirma que os Racionais representam uma legitimidade de quem vive na periferia, mostrando esse lugar como um típico estado de exceção. Segundo esse autor, a periferia de São Paulo é marcada por uma penúria e pela opressão social, e as letras do Racionais expressam essa característica. O grupo mostra a periferia de São Paulo como um lugar tomado por ações arbitrárias e repressivas do aparato estatal, representado, obviamente, pelo braço armado do Estado, que é a polícia, mas outras tantas violências simbólicas que existem, como, por exemplo, o IML estava só 10 horas atrasados. Esse lance da violência simbólica, ela aparece muito nos áudios do Racionais, nas músicas. Não só da violência explícita, de dar um tapa na cara do cara, de matar o cara, mas também esses lances do Estado não estar na favela, do sistema oprimir as pessoas sem que muitas vezes elas percebam. Tem muito isso na obra do Racionais, principalmente nessa obra aí que a gente está falando sobre Viver no Inferno. Nesse contexto, as letras do grupo de rap seriam um grito contra a opressão e uma denúncia dos problemas que marcam a vida do sujeito periférico. Racionais foi fundado em 1988 e o momento em que o hip hop começava a chegar em São Paulo. O grupo é formado basicamente por Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ, mais uma série de colaboradores. O seu nome foi inspirado no disco Tim Maia, chamado Tim Maia Racionais. Inclusive, eles gostam muito de Tim Maia, o próprio Brown gosta muito de Tim Maia,
e algumas das músicas dele tem como sample a música do Tim Maia, por exemplo, Homem na Estrada. Todos os integrantes do grupo nasceram em bairros pobres da cidade de São Paulo. Ed Rock e KLJ são da Zona Norte, Ice Blue e Brawl da Zona Sul. Eles cresceram em bairros periféricos, vivendo na pele a pobreza, a violência estatal e todas as carências que marcam a vida das classes mais baixas, principalmente em grandes centros. Eles viveram a segregação social e racial da população negra e viram o aumento da criminalidade e a expansão do comércio ilegal de substâncias em seus bairros, tá? A experiência dos jovens negros periféricos que conviviam diariamente com o racismo e as desigualdades sociais são constituintes da formação desse grupo. Por que esses caras eles moravam em lugares extremamente violentos? Para você ter uma ideia, o São Luís, que é o cemitério São Luís, talvez a gente vá falar um pouco mais para frente disso, o cemitério São Luís, que fica na zona sul de São Paulo, em meio a várias quebradas, ele é considerado o cemitério dos homicídios. A gente tem um vídeo sobre essa história aqui. Ali, chegou uma época que a média de idade dos mortos era 32 anos. Veja bem, 32 anos num cemitério. É uma média muito abaixo, tá? Aquela região do Jardim Ângela, Capão Redondo, ela era mais violenta que Medellín no auge da guerra de Medellín contra Cali, só para vocês terem uma noção de onde que brotam Racionais. A partir de letras ácidas que escancaravam a violência policial, o racismo, o mundo do crime e a luta do pobre contra o sistema, o Racionais representou a voz de uma geração inteira. A primeira participação do Racionais MC em um disco foi na coletânea Consciência Black, volume 1, na qual aparecem as músicas Pânicos na Zona Sul e Tempos Difíceis. Essas duas músicas já dão a dimensão do tipo de tema que vai marcar os raps do grupo. São letras que denunciam o racismo, a miséria e a violência e marcam a vida das periferias em São Paulo. Em 1990, o Racionais MCs lançou o seu primeiro disco. Olha que nome forte, Holocausto Urbano. O próprio nome mostra que era faca no pescoço. A obra vendeu 200 mil cópias e já indicou o caminho de sucesso que seria construído pelo grupo. A partir daí, o Racionais passa a fazer parte e trazer o hip hop de denúncia social, tratando do racismo, da ação de justiceiros, da vida do crime, da violência policial e da ausência do Estado nesse disco específico. Em 1993, eles lançam um grande disco também, Raio X do Brasil. Nesse álbum, duas músicas entraram para a história do grupo. E uma dessas músicas foi a música que me capturou o Racionais, que é O Homem na Estrada. Todo mundo sabia cantar uma partezinha dele. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Era mais ou menos Um Homem na Estrada. E a outra é Fim de Semana no Parque. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. Tá ligado? Só não posso cantar mais porque eu canto tão bem que já dá DA, tá? Mas é o Sobrevivendo no Inferno que vai marcar para sempre a trajetória desse grupo. Lançado em 1997, esse disco foi um marco na carreira do grupo e entrou para a história da música. Lançado pela gravadora independente Cosa Nostra, fundada pelo próprio grupo, foram vendidas 200 mil cópias do álbum em apenas um mês. Desde seu lançamento, o álbum vendeu cerca de 1,5 milhões de cópias oficialmente e mais de 4 milhões, logicamente, no mercado paralelo com as cópias vendidas por camelôs. Estima-se, né? Porque não dá para saber também. Esse disco rendeu muita visibilidade aos Racionais, dando-lhe prêmios como o MTV, né? Música, o Video Music Awards, e fazendo com que o Racionais cruzasse uma fronteira, saindo da periferia e entrasse na classe média e na elite. Durante a entrega do VMB, o Ice Blue lembrou que a música do Racionais é a música da periferia, música de preto para preto. Essa rapaziada tudo aqui, tudo descendente de preto, veio do morro e vários caras que voltaram no Racionais. Os quatro pretos favelados continuam favelado, mas é o seguinte, agora nós tem voz. Palavras do Blue. A partir de Sobrevivendo no Inferno, a voz da periferia passou a ser ouvida nos 4 cantos do país e o Racionais alcançou uma projeção internacional nunca vista por um grupo de rap. O álbum contém 12 músicas que constroem a imagem do sujeito periférico e mostra diferentes vozes desse sujeito. Temos em Sobrevivendo no Inferno a voz de quem é abordado pela polícia, de quem está atrás das grades, de quem viveu o mundo do crime, de quem foi baleado, de quem viu a chegada da pedra em São Paulo, de quem pede proteção a São Jorge e espera dias melhores. Mostrando como é viver à margem da sociedade, o Racionais se aproxima do seu público, o trata como irmãos e assim constrói
o sentido da coletividade que amplifica o reconhecimento do público em suas canções. Em 2018, pessoal, o álbum virou um livro lançado pela editora Companhia das Letras, com o prefácio do professor da Universidade de Pernambuco, o Acauã que nós estamos usando aqui. O livro reúne 12 letras do álbum, que ganha o status de poesia. Em 2019, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, incluiu o álbum Sobrevivendo no Inferno em sua lista de leituras obrigatórias para prestar o vestibular. Colocado na categoria Poesia, ao lado de Camões e Ana Cristina César na lista da Unicamp, o disco do Racionais passa a ser discutido nas escolas e cursinhos e vai se consolidando dentro da academia. Tema de dissertações, teses e artigos acadêmicos, Sobrevivendo no Inferno leva a periferia para dentro das universidades e fomenta análises literárias e sociológicas sobre o seu conteúdo. Conforme o sociólogo Tiaraju de André, a partir dessa obra, abre aspas, a periferia passou a designar não apenas pobreza e violência, mas também a cultura e potência. Fecha aspas. Ouvindo Racionais, muitos brasileiros negros passaram a se reconhecer e a lutar por seus direitos, tornando-se conscientes do enorme abismo social que separa o Brasil. Conhecidos como os 4 pretos mais perigosos do Brasil, os 4 integrantes dos Racionais construíram nas letras de Sobrevivendo no Inferno um retrato do que é ser negro e periférico e viver em meio à necropolítica, a guerra às drogas e ao abandono do Estado. Unindo consciência de classe e consciência racial, o Racionais usa a linguagem da periferia para mostrar a necessidade de se impor contra o sistema que extermina o povo preto, pobre e periférico. Eu bati um papo com o Brau quando eu fui lá, ele me convidou para ir no Mano a Mano, e a primeira coisa que eu coloquei para ele foi que o Sobrevivendo no Inferno era o meu disco de cabeceira, né, meu álbum. E que para mim esse disco tinha colocado uma faca na garganta do sistema e o sistema acabou devolvendo. E o Brau falou, mano, que foi horrível assim a repercussão para eles, o lance do disco, porque era uma coisa sombria, mas era uma coisa que tinha que ser falado como se fosse um velório, mas eles sofreram uma opressão absurda por conta do disco, de polícia, de uma série de elementos do sistema aí. Bom, em um artigo que escreveu sobre o grupo, a psicanalista Maria Rita Kell afirma que Racionais se tornou fenômeno musical de massa no Brasil dos anos 90 por simbolizar a experiência de desamparo de milhões de periféricos urbanos. Segundo esse autor, o Racionais forçou a entrada dessa população excluída no retrato social do país, produzindo uma fala muito contundente sobre a exclusão e usando a arte para fazer isso. Sobrevivendo no Inferno ocupa a 14ª posição na lista dos melhores discos da música brasileira da revista Rolling Stones Brasil. Até hoje, as suas músicas são cantadas por jovens de periferias e regiões pobres do país e até de regiões ricas também. O Racionais MCs continua lotando shows e servindo como referência para aqueles que usam a música para questionar o sistema. Para compreender esse fenômeno, é importante olhar para o contexto histórico que marcou o lançamento do disco. Entre os anos de 1996 e 1999, o índice de homicídios na cidade de São Paulo alcançava níveis preocupantes. O Capão Redondo, bairro do sul paulistano, de onde viu o Brau, um habitante tinha 12 vezes mais chances de ser executado do que em qualquer outro lugar. 12 vezes mais chances, tá? A violência marcava a periferia das grandes cidades paulistas e o extermínio da população negra e pobre era uma realidade. A violência e a criminalidade cresciam de modo alarmante e essa temática se torna frequente nas músicas do grupo. Os anos 90, entre 90 e 2000, 90 a 97, foi considerado a era das chacinas. Teve muita morte, a gente estava com uma nova Constituição e o sistema veio pesado assim, para tentar retirar direito das pessoas e para muitas pessoas era matar na periferia. No cemitério São Luís, que eu já citei aqui, tem casos de que estavam velando morto e os caras trocaram tiro dentro do velório, morreu mais uma pessoa junto. Então tem umas histórias muito macabras daquele período lá no Capão. Bom, em 2 de outubro de 1992 ocorre o massacre do Carandiru, o qual nós temos um vídeo aqui absurdo sobre o caso com muitos detalhes. Esse massacre resultou na morte de 111 detentos e entrou para a história como a mais violenta ação realizada no sistema prisional brasileiro. Esse massacre vai ser tema do Diário de um Detento, escrito por Mano Brown, em parceria com o Jocenir, um ex-detento que cumpriu pena no Carandiru. Eu conheci o Jocenir nos últimos anos da vida dele, ajudei ele a vender os livros na internet
e ele era um cara muito legal e muito inteligente. Então ele marcava nos cadernos dele algumas poesias. Ele não chegou a estar no massacre do Carandiru na época, ele foi preso um pouco depois na casa de detenção, só que ele ouvia como que esse trauma coletivo e as histórias, e ele foi guardando aquilo. O Brau viu aquilo, escreveu com ele, transformou em música, os dois fizeram isso daí juntos, né? E aí o Brau cantou isso através do Racionais, e cara, muita gente já havia esquecido desse massacre, e o Diário do Detento simplesmente imortalizou isso na cultura pop e na vida dos brasileiros. Ao longo de 7 minutos e 31 segundos, o Diário de um Detento narra 3 dias na vida de um preso no Carandiru. O narrador em primeira pessoa começa sua narrativa no dia 1º de outubro, falando sobre o dia anterior ao massacre. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia. Tá ligado, né? Em seguida, ele fala sobre os acontecimentos daquele terrível dia, sobre o dia seguinte, apresentando-se como um sobrevivente da carnificina que marcou o presídio. Com uma letra extremamente dura e forte, abre aspas, Diário de um Detento, fecha aspas, foi uma das primeiras obras a retratarem artisticamente o massacre, mostrando que o ser humano é descartável. E no Diário do Detento estão umas das frases mais interessantes das músicas brasileiras. Olha só. O ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ao bombril. O clipe dessa canção foi gravado dentro do presídio. Segundo Maurício Essa, diretor do clipe, essa foi a exigência do Mano Brown. De acordo com essa, a ideia era buscar imagens que permitissem humanizar o Carandiru e mostrar que tem vida lá dentro e tem seres humanos ali. Segundo o nosso percurso histórico pelo contexto que marca a produção de Sobrevivendo no Inferno, em 23 de julho de 1993, o Brasil amanhecia com a notícia da chacina da Candelária, na qual 8 crianças e adolescentes foram exterminados por policiais em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Foi um negócio pesado. O grupo formado por policiais e ex-policiais abriu fogo contra cerca de 70 crianças e adolescentes que dormiam naquela localidade. O crime teve ampla repercussão e ampliou a discussão sobre o extermínio da população pobre no Brasil. A maioria era negros. Logo depois, no dia 29 de agosto de 1993, houve a chacina de Vigário Geral, que resultou na morte de 21 moradores daquela comunidade, nenhum com passagem pela polícia. Inclusive, eles entraram numa casa para matar as pessoas e que as pessoas estavam orando na casa. Era um culto que estava acontecendo, que era todo mundo da igreja. Tem uma imagem muito forte, que é de uma marmita no chão, que foi de um cara que eles tiraram a vida só por malvadeza mesmo. Mais uma vez, essa ação violenta, que foi Vigário Geral, teve a autoria de um grupo de extermínio formado por policiais e ex-policiais. Esses 3 episódios se tornaram símbolos da violência que marcava o Estado brasileiro e estão diretamente relacionados aos temas abordados por Sobrevivendo no Inferno. Como eu disse para vocês, a Zona Sul de São Paulo era tão violenta quanto a Colômbia, mais inclusive. Em meados de 1990, Jardim Ângela era considerado o bairro mais violento do mundo, junto com São Luís e o Capão Redondo. Formava-se ali o que nós chamamos de Triângulo da Morte, onde exterminar pessoas era algo corriqueiro e o conflito entre próprias pessoas da localidade e policiais deixava uma trilha de sangue. Veja, como eu disse para vocês, o Racionais nasce no Triângulo da Morte. A criminalidade e desesperança, a escassez do mínimo necessário para a sobrevivência marcam a vida do sujeito periférico. Essa realidade está presente nas letras das músicas Sobrevivendo no Inferno. A música aparece como uma saída para a terrível realidade. Sobreviver no inferno faz parte da luta diária de quem vive nas periferias. Não pense que os caras não foram perseguidos por esse disco ou por qualquer outro. Eles iam cantar e eram levados para a delegacia. E o Racionais nunca cantou que a vida do crime era boa. Nunca incentivou a entrar no mundo do crime. Pelo contrário, ele falava que a vida do crime não prestava. Não dava pano para ninguém. A música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar é um som que ele deixa muito claro que o barato é louco, tá ligado? Contando a história do Guina. Bom, a criminalidade soa como um caminho possível todo dia no mundo do crime, e todo dia esse mundo está à espreita de pegar vários jovens aproveitando o abandono e a desesperança. Como diz a letra da música, tô ouvindo alguém me chamar, a rua atraía ele mais do que a escola. O mundo do crime era um caminho que se mostrava todos os dias para jovens pobres e negros, e o Racionais mostrava em Sobrevivendo no Inferno que o crime não compensava.
Em Racionais capítulo 4, versículo 3, são apresentados dados que mostram a realidade daquele momento. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 3% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é o Primo Preto, mais um sobrevivente. Lembrou agora, né? Você ouviu o Primo Preto falando que eu tô ligado, mano, com aquele som tum. Embora o acesso dos negros à universidade tenha aumentado nos últimos anos com políticas afirmativas, as estatísticas de 1997 não são muito diferentes do que agora em relação à violência. Nesse cenário, o lírico Gênesis afirma que tem uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta, e que ele está tentando sobreviver no inferno. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno. Religião, crime e revolta. E essa tentativa de sobrevivência presente nas letras do disco dialoga com a realidade tão comum nas periferias brasileiras, que sobreviver no inferno se transforma numa espécie de Bíblia que ensina caminhos para a juventude periférica. Ao longo de sua trajetória, o Racionais mostra que a cultura e a educação, os livros e a escola são caminhos para sobreviver ao inferno. Apesar de a vida do crime e da vagabundagem se mostrar como um caminho fácil, ela leva ao cárcere, ao cemitério ou à cadeira de rodas. De acordo com o professor Walter Garcia, da USP, o que os Racionais fazem, abre aspas, artisticamente, é usar a violência contra a violência, buscando a paz de forma violenta, fecha aspas. O professor Tarso de Mello reforça essa visão ao destacar que o grupo canta no meio de regiões violentas do país, onde a morte, a dor, a opressão, a miséria e a fome e a desesperança atingem milhares de pessoas. Conforme Mello, naquela região onde nasceu Racionais, abre aspas, a trilha entre além-túmulo e o aquém-túmulo é minúscula e muito escorregadia. Mas os Racionais indicam possibilidades para sobreviver. Ao falar sobre essa fase da sua carreira, o Mano Brown demonstra consciência do papel que a sua música exerceu em toda a geração de jovens. Veja o que Brown diz sobre esse período. Abre aspas. E hoje, passados anos, eu penso. O que um moleque de 21 anos podia fazer de tão mal quanto o sistema, fora aquele rap? Era a arte do blefe. Eu pesava 70 quilos, não tinha dinheiro para pegar um ônibus e já ameaçava o sistema. E o sistema acreditou, entendeu? O que eu poderia fazer contra mais, fora aquilo? Sei lá, pegar uma arma, virar assaltante, morrer rápido. Então, a leveza da música, o lado leve, que ninguém percebia, era a idade que a gente tinha. A gente não tinha condições de fazer muita coisa à música. Hoje em dia, eu tenho condições de fazer muito mais. Até falando de amor, eu sou muito mais perigoso. Fecha aspas. É porque é o Mano Brown. Sabendo que a periferia é a periferia em qualquer lugar, o Racionais atingiu milhões de jovens brasileiros e mostrou que a vida bandida é sem futuro e marcou a história de uma geração. Como diz a Cauã de Oliveira, Sobreviver no Inferno é um disco que ajudou a formar toda uma geração e evitou que muitos jovens da periferia de São Paulo tivessem como destino o cemitério dos homicídios. E esse foi o dossiê Sobreviver no Inferno. Se você ainda não escutou, aqui nessa plataforma tem inteiro, se delicie com isso. E se puder, dê uma estudada no passado para entender como esses caras conseguiram traduzir nas músicas toda uma sistemática que acontece no Brasil quanto a pobre, preto e, obviamente, favelado. Esse foi o dossiê, produto mais completo de iconografia da história. Para quem ficou até aqui, um papo. A gente usa o dinheiro do Apoia-se para fazer o dossiê. E esse dossiê ele custa um pouco caro, tá? Porque ele tem uma edição mais rebuscada, ele precisa de uma apuração maior, precisa que a gente compre livros, que a gente revise, uma série de coisas, tá? A produção é mais complicada e o dinheiro do Apoia-se dá uma força muito grande para a gente continuar fazendo esse trabalho, certo? Não é fácil colocar um vídeo de mais de meia hora toda semana aqui para vocês. Se vocês puderem, virem, ajudem a gente, façam uma assinatura, clica rapidinho aí, a partir de R$2 vocês nos dão uma força absurda e ajudam a gente a trabalhar mais, certo? Eu sou o Joel Paviotti, valeu, até uma próxima.